Seja bem-vindo a mais um Sintonize com você, o seu momento de reflexões, boas energias e informações. Eu sou Marco Marzola, sou terapeuta, produtor de orgonites. Aqui do meu lado, a Larissa, também uma terapeuta de mão cheia, facilitadora de rodas do sagrado feminino e muito mais. E muito mais. E eu quero convidar você que está nos assistindo a pegar um chazinho, porque esse episódio tá cheio de revelações. Revelações que serão feitas pela nossa querida amiga, a Karina. Oi, gente. Seja bem-vinda. Gratidão, Marco e Larissa, pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse momento que chega a ser espiritual, né? Sim, com certeza. 12-12. Né? 12-12 no Sintonize com Você podcast. Gratidão. Prazer te ter aqui. O prazer é todo meu. Nós nos encontramos há poucos dias atrás, Sim, foi muito gravando o Papo de o terapia. Papo de Terapeuta. Muito legal, adorei os cortes lá no que eu postei lá, inclusive no Instagram, foram um sucesso. O pessoal, nossa, que programa bacana, que papo legal, o pessoal gostou muito. É para ser algo bem Bem alegre, inovador, natural, leve para que as pessoas possam ter acesso a informações, outras Exatamente. coisas que a gente normalmente não tem. É, Muita gente não tem acesso, né? Então, E eu te parabenizo, por isso é bom abrir esse espaço para a espiritualidade, que hoje em dia é uma pauta que está mais livre, né? Não tão censurada sim. quanto no passado, que as pessoas hoje de todos os nichos e profissões estão esboçando a sua conexão com a espiritualidade. Isso é fundamental. E E muita gente se necessário. conectando cada vez Se mais, né? conectando, exatamente. Não só com a espiritualidade, mas com as terapias complementares, né? Com várias técnicas, cada um. Todas as técnicas seu muito ramo. bacanas. Essas técnicas de expansão da consciência. Uma coisa que eu gosto muito são as técnicas também inclusive eu faço, né? Barra de Axis, que é uma conexão profunda com os chakras, né? Sim. As constelações, enfim, eu acho que tudo que é para melhorar, tudo que é para trazer evolução é válido, né? Hoje em dia as pessoas, nós temos aí, agora há pouco tempo ocorreu, todos os anos a campanha é uma coisa triste, mas eu acho, Marco, que tem que ser falado, eu sempre falo, né, Larissa, sobre o psicológico humano, porque o nosso psicológico está altamente ligado com o nosso espiritual. Então tem a campanha do Setembro Amarelo, que é aquela campanha do CVV, do Centro de Valorização da Vida, junto com o Instituto de Psiquiatria Brasileiro, e que a espiritualidade também precisa apoiar, né? Também precisa botar em prática, divulgar, porque tem muitos mitos, né? Quem vai tirar a sua vida avisa, está sempre chorando, e às vezes isso ocorre de uma forma silenciosa. Normalmente Então, é não muito avisa, importante. né? Normalmente. Quem avisa, na maioria das vezes, não faz. Sim, eu fiquei sabendo de um caso assim que eu não sei se, né, poderia ser falado aqui, mas é bem chocante, assim, uma menina de 14 anos, e nesse caso ela avisou, então as pessoas também têm que dar atenção, né? Sim, sempre. Ela vivia falando para o pai que estava com depressão e essa menina acabou se atirando da janela, né? Conhecida de uma conhecida minha, eu não conhecia os pais dela, mas enfim, imagina a dor, né, imensurável dessa família, né, que nós, enquanto carne, já não estamos preparados, mesmo quando o Pai Maior leva, quando o Criador leva alguém na nossa vida pelo seu destino. Imagina numa situação dessa, né? Então fica uma energia muito triste, é muito severo isso para a família. Então acho que a gente precisa falar muito do psicológico e assim, só endossando, né, que todas essas terapias, tudo é bom, tudo que vem do bom caráter, que vem das boas energias, tudo ajuda, tudo é válido. E eu acho que essas ferramentas, elas vêm ao encontro disso, né? Que tu tá trazendo dessa psique humana, assim, que cada vez mais ela se aflora com depressão, ansiedade, o TDAH. E quanto mais ferramentas diferenciadas a gente tem, eu acredito que para ti vai servir uma ferramenta, para ti vai servir a Claro. outra. E assim vai complementando na nossa jornada, né? Exatamente. Eu sempre explico que, por exemplo, o barra de axis, a apometria, são coisas para a nossa limpeza interna, né?
E as questões que a gente usa com banhos e as coisas que a gente faz, claro que o banho também, né, atua nos chakras, mas, por exemplo, assim, os axés que as pessoas às vezes querem fazer de aberturas na religião afro, por exemplo, são para o externo. Então, a gente precisa dessas conexões, né, internas e externas para que haja um equilíbrio. É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa, você precisa só tratar o seu espiritual, aí tu tá, por exemplo, com problema de pulmão, não vá ao médico. É aquele equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. Perfeito. Essa é a maior verdade. Embora tudo tenha vindo do espiritual, mas enquanto carne nós precisamos cuidar. Por exemplo, fazer exercícios físicos ajuda, né? Ajuda na mente, o equilíbrio espiritual acaba encaixando ali com a tua questão mental, com a tua autoestima. Então, é tudo muito Porque os conectado, corpos... é tudo muito sintonizado. Vamos levar isso para uma parte mais fisiológica? Vamos. O exercício e a boa alimentação faz com que a gente tenha um raciocínio melhor. Exatamente. Diminui a ansiedade, Com diminui aquela autointoxicação mental, que é excesso de pensamentos. Exatamente. A partir do momento em que a gente consegue se concentrar, pensar mais focadamente em alguma coisa, a gente vai conseguir se conectar melhor com a espiritualidade. Tudo que tu foca expande, né? Então, para a gente se conectar com a espiritualidade, o exercício e a boa alimentação faz parte. Com certeza, porque eu sempre digo, nosso corpo é a casa onde mora a nossa alma, enquanto estamos aqui nessa jornada. Nosso então, templo, né? É o nosso templo, nós moramos nele, nós temos que amá-lo, cuidá-lo. Tem uma pergunta assim que esses tempos eu estava assistindo, acho que um podcast, e perguntaram, quem é a pessoa que você mais ama na vida? Aí a pessoa já pensa no filho, no marido. Não, a pessoa que você mais ama na vida, em primeiro lugar, tem que ser você. O seu auto-amor, porque quem não se ama, né, não ama ninguém. Então, às vezes, a pessoa não conscientiza isso. Não. O quanto eu me amo, o quanto eu me valorizo. Não é ser narcisista, egocêntrico, não é isso. Mas tu compreender esse amor que tu tem que ter. Quando tu tem amor pelo teu corpo, pela tua alma, tu começa a cuidar desses polos, né, do espírito, fazer todos esses cuidados, as terapias, os exercícios, enfim, para ter esse composer bacana para essa vida que nunca vai ser perfeita, mas para que ela flua, né? Flua de uma forma melhor. Até porque quem não está bem, quem não tem condições nem mesmo de cuidar de si, vai conseguir cuidar dos outros? Não vai. Cuidar de ninguém. As pessoas têm E eu acho que esse é o grande caminho, né? Sim. Voltar para dentro, né? Exatamente. Esse é o caminho espiritual, não é voltar para fora e olhar para um Deus que está sentado lá numa cadeira. Não, mas é olhar para dentro de si. Deus está aqui, né? Então a gente se volta para si, para esse auto-amor que às vezes a gente não tem na infância, não né? Tem, e o mais impressionante de tudo, o quanto a infância tem até um texto que diz assim, né? Que a infância, ela é o pedestal da vida inteira. Porque coisas, traumas, questões que aconteceram, porque assim, gente, nós que somos da espiritualidade, nós também, né, estudamos, eu fiz alguns cursos, assim, terapia de resultados, algumas coisas, eu li muitos livros, assim, livros de Freud, essas coisas para entender a mente, porque a mente, como eu falei, ela tá conectada com o espiritual. Então, a gente entende que para te poder ajudar uma pessoa, tu tem que, né, compreender várias coisas, assim, culturais e principalmente psicológicas também. Nós não estamos passando aqui acima do psicólogo, do psiquiatra, enfim, eles têm a formação deles, o psiquiatra é um médico, inclusive, mas a gente precisa ter um certo entendimento. E essas questões do passado, pela experiência que eu tenho com pessoas, vocês devem saber disso também pelas experiências de vocês, o quanto destrói, por exemplo, abusos na infância, destrói relacionamentos. Tem pessoas assim que já me procuraram que não entendiam por que o marido estava desse jeito, né? Pra gente não estender muito aqui, também não ser antiético, né? Revelar os problemas das pessoas. Aí depois acabou descobrindo, mas ele me falou que era abusado. E não é só abuso sexual, né? Vários abusos. Abuso emocional. Emocional, psicológico, tem vários, né? Agora tá sendo muito falado ali o gaslighting, né? Gaslight, que é aquele abuso... você não consegue, você, né, diminuindo a pessoa. Então, tem muita coisa hoje em dia que foi revelada. E depois as pessoas dizem, mimimi. Não é mimimi, porque isso destrói. O psicológico de uma pessoa, por exemplo, uma criança que foi tratada com carinho, com amor, né, que teve uma boa educação, ela também pode ter um problema emocional, claro. Mas quem foi, assim, abusado e teve uma vida mais complicada está muito mais suscetível. Quem não foi reconhecido... Exatamente. Né? Autoestima
O reconhecimento, a valorização é extremamente importante para que a gente possa Chá maravilhoso. crescer. Ele tem uma energia, já me energizou. Vamos fazer um brinde, então. Vamos fazer um brinde. Saúde, a vida, as boas vibrações, né? Aquilo que a gente vai levar por toda a eternidade, que são as boas energias. Com certeza certeza. iremos. E esse chá é oferecido pela Bruta Flor, que é um blend especialmente feito maravilhoso. aqui para nós. Bruta Flor, vou seguir Gente, siga o Bruta Flor lá no Instagram, eu vou seguir. Esse chá é maravilhoso. E como é Muito que gostoso. o pessoal pode adquirir o chá? O pessoal pode adquirir este chá através do grupo VIP do Sintonize com você. Ah, que bacana, eu vou É entrar nesse só grupo entrar em VIP. contato. Mas como que eu não tô no grupo VIP? Eu quero entrar no grupo Vai VIP. entrar no grupo VIP. Deixa eu falar uma coisa. Vamos adicionar. Posso contar uma coisa pro pessoal? Você sabe, né, que aqui o símbolo do Sintonize, vocês estão vendo que é da cor do meu esmalte, né? Não sei se dá para dar um close ali na tela. Tô me metendo aqui no... Mas assim, não foi proposital, gente. Eu cheguei aqui, ontem escolhi esse esmalte, cheguei aqui, era exatamente a cor. Mas a Sim. tonalidade Não que eu não tenha é, prestado é a atenção, mesma. mas ficou igual. Então é Igualzinho. sintonia, né, Larissa? Sincronicidade nesse Exatamente. portal 1212. Hoje estamos gravando no dia 12 do mês 12. E falando em portal, em energias e vibração, o que a gente pode pensar aí para 2026? Assim? Vamos dar uma olhada. Antes de 2026, Ainda temos dias antes. algo importante para terminar o 2025? Boa. Vamos falar Vamos ver. do fechamento e depois a Fechamento gente desse fala ciclo para depois do abrir o outro. início. Isso aí. Falar. Vocês viram que nós tivemos aí o dia do portal da Superlua, né? Sim. Foi muito importante. Eu até compartilhei um ritual que eu acredito bastante, né? Que você escreve ali não os seus pedidos, você escreve aquilo que você quer que vá embora. Aí você vai ali na rua à noite, queima e deixa o vento levar, né? Muitas pessoas me pediram para repetir. Depois eu até vou, mas embora agora eu acho que só daqui 42 anos, né, esse momento. Sim, É esse Mas momento. tem outros rituais, né, que a gente pode fazer. Vamos ver então, Marco, algum recado aí do universo ainda para esse ano. Tchananã. Bom, teremos umas mudanças, tá? Positivas. Teremos um período mais tranquilo nessas questões, assim, ó. Eu até falei que ano que vem, né, podemos ter muitas catástrofes naturais. Agora, no final de ano, as pessoas têm que dar muita atenção. Não sei se vocês perceberam, e eu já tinha até comentado alguma coisa dessa energia que a nossa cidade está de incêndios. O elemento fogo, tá? A gente se cuida, tenham cuidado. Não é para saírem apavorados, mas assim, tenham mais cuidado. Tudo aquilo que a gente cuida, a gente pode evitar. E quando a espiritualidade avisa, é para dar um auxílio para que não ocorra. Então, assim, ó, tá uma energia do elemento fogo, vocês já perceberam muito forte. Muitos né? incêndios. Incêndios, e no próximo ano, assim, ó, muita questão de vendavais também. Então, vamos dar atenção, vamos ter um cuidado sobre isso. Mas, assim, ó, nas energias gerais, assim, principalmente aqui para nossa cidade, nosso estado, até que vai chegar um período mais tranquilo, tá? Para o nosso... E para nós, assim, no nosso final de ano. Que bom então. Boas vibrações. Boas vibrações. Vamos vibrar e vamos acreditar, né? O Sim. acreditar acontece. Eu ia falar Muito isso. importante. Eu acho que isso é importante, assim, porque quando um grande grupo, né? Sim. Quando se conecta. muitas pessoas se conectam com boas vibrações, Exatamente. a energia vai se elevando. Agora, quando a gente começa a vibrar muito no medo, Exatamente. né? Meu O pai medo me é um grande ensinou- portal também. meu pai- mas sabe que o medo é exatamente isso. O medo, as pessoas, quando tu pensa em medo, tu já o vê como uma coisa negativa. Mas se vocês forem ver, o medo, ele também é uma forma de proteção. Sim. Ele é uma ferramenta de proteção. Por que você não atravessa a rua quando estão passando vários carros? Porque você tem medo. E aí você para, espera o sinal fechar, que é o correto, e atravessa. Então, o medo, ele também te protege. Só né? não pode te paralisar, Não né? pode paralisar. Exatamente. Tem que ter o equilíbrio. O medo de falhar, o medo de errar é um ótimo Isso. combustível para que a gente se Mas prepare. com equilíbrio. É que nem remédio. A Sim. dose, Dosagem. a dosagem É, faz a diferença. tem que ter aquele quê leve Exatamente. de insegurança para que a gente possa se preparar, que a gente possa se educar, que a gente vá buscar algo que nos auxilie ou alguém para auxiliar naquele. E a questão do equilíbrio em tudo. É o né? equilíbrio. É Agora, a grande aquele chave. medo que nos trava e a gente fica em casa, Paralisa. Não, esse destrói esse e tira a nossa coragem. Eu sempre digo, né, que Sim. quando você
vai levantar da sua cama todo dia, você não está usando a sua força de vontade para enfrentar a vida. Porque muitas vezes foi pela nossa vontade, principalmente lá no inverno, que a gente, quero mais ficar um mais um pouquinho. Não, você está usando ali a sua força de coragem, né? A coragem é uma palavra assim, ó. Eu gosto muito dessa palavra, ela é muito fundamental na vida. Eu posso adicionar mais uma palavra? Claro. Responsabilidade. Também, porque coragem sem responsabilidade também não adianta, né? Sim. E as pessoas, e é muito importante você ressaltar isso, porque as pessoas acham que coragem está muito aliada assim a se aventurar, Sim. a dar o passo maior que a perna, se atirar dar no um tiro, escuro. um pulo no escuro, não. É a coragem de lutar. É como a fé, né? A que coragem nós de falamos. enfrentar o dia a dia, que não é fácil. Que é um dia de cada vez e que não é um dia a mais, é um dia a menos. Todo dia é um dia a menos, então aproveite. Eu gosto muito daquela palavra carpe diem, né? Que é colha o dia, aproveite. A vida, eu sempre brinco assim, a vida ela tem que ser como um pudim. Tu vai comer um pudim rápido, não vai sentir nem o gosto. Saboreia cada dia, vive a vida. Porque se você pensar nessa frase, não é um dia mais, é um dia menos, você vai aproveitar, vai, sabe? Tanto que tem pessoas que não gostam de comemorar o aniversário. Porque elas dizem, pra quê? Se eu tô ficando velho. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que é uma comemoração de mais um ano que tu viveu, onde tu chegou. Encerrar um ciclo de uma forma bonita, né? Então gostem dos seus aniversários. E é um ritual, né? Os rituais são importantes. Os rituais de passagem. Meu marido e produtor, Sidney Costa, ele é que nem criança. Deus o livre ele não comemorar aniversário, não ter bolo, não ter velhinha. Que, aliás, ele está ali com o celular na mão gravando um vídeo. Mandar um beijo para ele, que ele está me produzindo aqui, nos produzindo. E mandar um abraço pro pessoal aqui da equipe de vocês, também maravilhosos, muito bem recebida, cafezinho, um sorriso. Eu acho que as pessoas, nós falamos isso, né? Não adianta ser um excelente profissional e não ser um ótimo ser humano. Parabéns. Como é que é o teu nome? Obrigada, Rafael. Não, o pessoal aqui do Estúdio Hype são um abraço para todos. 1000. Para o Mário. Todo mundo sintonizado. Todo mundo na vibração das boas energias. Mas quando a gente fala, por exemplo, de aniversário, festas de final de ano, formaturas, a gente, psicologicamente, nós precisamos encerrar um ciclo para poder abrir outro. Com certeza. Porque o cérebro, ele vai juntando informações. Exatamente. Como uma memória de um computador, um celular, diz tablet. a neurociência, né? Isso Exatamente é comprovado, isso. É neurocientífico. E quando a gente comemora, é necessário uma comemoração, é necessário uma cerimônia, um ritual, por menor que seja, planejado ou não. Para que ele fique satisfeito. Para resetar o cérebro e abrir espaço para que a gente possa... Exatamente. Eu acho que ele precisa muito disso, de conclusões. Senão dá aquele sentimento de que está andando e nada muda. A vida anda e a gente tem a sensação de que está parado. Isso mesmo. É que nem um relacionamento mal resolvido. Eu sempre digo para as minhas clientes assim, que me procuram, é muito melhor você resolver algo do que viver no si. O si, minha gente, muitas vezes ele mata, assim, não sendo, né, dramático, mas o si destrói. E se eu tivesse feito? Então, tente todas as coragem, experimente. Se ele voltar para mim, já não vai ser como era antes. A coragem, ela é assim, ó, multifuncional, porque ela entra em muitas coisas. Porque o si ele está conectado com o medo, né? Sim, se eu me paralisar no medo, eu não vou ter a coragem de vou experimentar. A Glória Maria, querida, grande jornalista, né, colega que faleceu há algum tempo, ela dizia: o dia que eu deitar no meu caixão, ninguém vai deitar no meu lugar. E aquela frase me impactou tanto, assim, sabe? E eu sempre digo para as pessoas hoje em dia, olha aqui, ó, pensa em ti. Muitas vezes as pessoas pensam tanto nos outros, você tem que ajudar os outros, você tem que ter um bom coração, mas não esqueça de si, porque o dia que você deitar no caixão, você vai deixar o seu corpo, você vai seguir, né, o seu roteiro espiritual, você vai seguir a sua caminhada espiritual, mas enquanto carne, enquanto vida, pense em você também. Uma coisa é egoísmo, ego. Outra coisa é você deixar de se valorizar pensando só no outro, esquecer de você. E isso também traz a depressão, traz tristeza, baixa autoestima. Então, isso é muito importante, gente. Eu acho que esse nosso assunto aqui é muito bonito, né? Nós tocarmos nesse assunto, as pautas de vocês são muito necessárias porque todos nós aqui estamos unidos buscando que aqueles que nos assistem tenham uma vida melhor, mais tranquila, que nunca será perfeita, sem ser prolixa, repetitiva, né? Mas já sendo, mas eu acho que o óbvio ele tem que ser dito sempre, isso tem que ser repetido para que as pessoas consigam assim, ó,
é que nem falou, Reforçar. reforçar o cérebro grava, né? Aquilo que ele, né? Que ele tem, assim, várias conexões, enfim, repetidas. Eu acho que, eu acredito que o autoamor, ele é o grande ponto, assim, Com certeza. que a gente precisa, de fato, olhar e fazer o movimento, né? Exatamente. Não só pensar e trabalhar com as terapias, Sim. buscar as terapias, mas ter uma ação, uma atitude, né, Exato. perante isso, assim. E já que tu falaste em autoamor, tem um assunto também que é muito importante nós falarmos aqui, que é a questão vocês viram a campanha agora da Mulheres Vivas, né? E já que tu falaste em autoamor, tem tudo a ver, porque o que acontece? Nós temos vários casos aí, né, de violência doméstica, feminicídios, que é uma coisa horrível. E muitos desses casos que ocorrem dentro da própria casa, com a família, vem até do marido, vem muito dessa questão da falta de autoamor, dos problemas emocionais, da dependência emocional. Dependência emocional. E eu acho que eu contei assim um pouco eu quero contar aqui para as pessoas, é um grande exemplo, eu acho, a história da minha avó, né? Não sei se dá tempo, tá, gente? Vou contando. A minha avó o meu avô, quando ela casou com ele, ele não era alcoólatra, e ele foi se mostrando alcoólatra, né? E ele bebia muito. E um dia ele entrou em casa, ela brigou com ele não chegou assim, a avançá-la, mas ele segurou uma faca na mão. E a partir daquele dia, isso era em 1960 e alguma coisa, ela disse, eu vou dar um basta, né? Coisa que nos tempos de hoje muitas mulheres não conseguem fazer. Então, aquela mulher, a minha avó, eu admiro muito, assim, ela teve uma coragem, o que acontece? Ela se separou dele, ela enfrentou insistências, tudo aquilo que vocês sabem que acontece. Aí ela tinha uma casa que ela ganhou do pai dela, ela foi lá, ela sabia cozinhar muito bem, botou um restaurante, conseguiu se reerguer, criou a minha mãe, né, os irmãos dela, enfim. E aí ele ficou muito doente e ele tinha uma nova namorada, uma nova esposa, mas ele já não estava mais bebendo. E ele teve câncer de próstata e ele gastou muito dinheiro, acho, com a doença, enfim, e não tinha onde morar. E a minha avó o acolheu com a esposa nova, que ela era muito querida, inclusive, já partiu, a Isabela, a Bela, nós chamávamos de Bela. Os dois morreram de câncer, ele teve de próstata e ela no seio na época, que naquela época, né, hoje em dia tem muitos recursos. E naquela época não. E a minha avó os acolheu num dos terrenos dela, deu uma casinha para eles, ela cuidou deles até o fim. Para você ver assim, essa história tem dois viés. Um que foi a coragem de uma mulher lá no passado, que ela era apontada na rua. Olha, ali é desquitada, separada. Ela foi julgada por usar calças naquela época. E teve coragem que hoje em dia muitas não têm. E também do perdão. E do perdão não querendo dizer que perdoar é esquecer, porque ela não voltou para ele, mas ela perdoou de coração, tanto que ela o ajudou. E também daquela coisa assim, ó, que, eu sou muito bom porque eu faço isso. Eu acho que o que ela fez, qualquer pessoa deveria fazer, né? Porque isso é uma coisa que a gente veio no mundo para ajudar as pessoas. Então tem três caminhos muito bonitos. Sim. Essa história dela é uma história uma história, né? Que como se hoje não se escreve mais história, mas é uma história real que a gente tira muito ali, a gente exprime coisas muito ricas que são exemplos de vida para muitas pessoas. Sim, eu atendo bastante mulheres que sofrem abuso. Abuso em casa, ou que já sofreram, marido, pai, irmãos até. E, sem sombra de dúvida, quando a gente consegue reestruturar o psicológico dessas mulheres, quando elas vão reconhecendo a qualidade que elas têm, isso traz a autoestima, traz a força, traz a energia necessária para elas tomarem o controle da própria vida. Exatamente. Não é para revidar, não é para se vingar, não é para fazer nada além de tomar o controle da própria vida. Exatamente. Que muitas vezes elas consegue. Ficam como marionetes. Sim, porque muitas vezes deixaram até o mercado de trabalho, o marido não deixava trabalhar por ciúme, por Isso acontece hoje ainda. Sim, acontece. Isso acontece hoje e não é pouco, é muito. Eu vejo pessoas, até em salões de beleza, Deus que me perdoe, eu não trabalho que meu marido não deixa, tá? Isso já aconteceu comigo, imagina, não agora, né? Mas isso já me aconteceu uma época da minha vida. Então, assim, ó, gente, e tu pega pessoas e deve ser tão bonito o resultado, porque elas estão com a autoestima completamente destruída, porque o algoz, ele faz a vítima achar que ela é a culpada. Sim. E é muito triste também desconectar
a vítima do algoz, porque ela acaba, né, achando, ele faz um desvio mental, fica achando que ele está certo, e até ela acordar, nós temos um exemplo aí muito triste. A nossa, eu acho que ela é deputada ou é vereadora, a Bárbara Pena, que teve os filhos jogados pela janela, ela teve o corpo, não sei quantos por cento, eu acho que 70% do corpo queimado, e sobreviveu vítima de uma situação dessa. O cara aí estava preso e agora parece que está solto de novo, e ela perdeu os filhos, nunca mais vai se recuperar de uma dor. Às vezes a pessoa perde, né, um ente querido por uma doença e já é complicado, ou perde um filho, né, de uma forma que natural. Imagina dessa Uma forma, situação dessa, imagina as terrível, dores que essa pessoa tem, né, as energias que ficam em torno, deve ser muito complicado para equilibrar depois, e é um trauma insuperável, né? Sim. É chegado um momento, assim, espiritualmente falando, em que o feminino, que habita em homens e mulheres, Sim, ele Todos. precisa ser reforçado, né? isso, exatamente. E aí eu vejo nessa que está muito mais forte agora essa questão do feminicídio. Podemos fazer Uma um quebra. parênteses? Vamos explicar. Vamos abrir uma semicolcheia, queria dizer Roberto Pintaúde. Vamos explicar para as pessoas o que é o feminino dentro do masculino. Então, o feminino e o masculino são. A gente tem o homem, temos a mulher. E a gente tem o yin e o yang, que são energias, são polaridades, né? Então, a gente tem o elemento yin, que é um elemento mais introspectivo. A gente tem o yang, que é o do movimento, é o da ação, e que nos habita. Algumas mulheres têm uma energia yang um pouco mais, um yin um pouco menos, assim como os homens também. Isso. E o planeta da mesma forma. Isso né? não tem nada a ver com a sexualidade, né, Exato. gente? Nada a ver com Vou sexualidade. abrir outro parênteses. Ai, se tem uma energia mais feminina, porque o cara é gay, porque a mulher é, enfim. E não tem nada a ver também. Se a pessoa for gay ou não for, é a opção dela. Ninguém tá julgando ninguém. É só para comparar, para vocês entenderem bem que ter energia feminina, né, não quer dizer também que Claro, se a gente fala tem em- a ver com a sexualidade. Se a gente fala da em pessoa. cuidado, é energia feminina. Se a gente fala em amor, sentimento, é energia feminina. exatamente. Se a gente Todos fala têm. no controle, no fazer, é energia masculina. Então todos E, temos os inclusive, dois. eu quero levantar uma bandeira aqui para as pessoas, para que as pessoas tenham respeito, né? Pela sexualidade das pessoas, porque eu acredito muito assim, ó, primeiro, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, e você não pode julgar uma pessoa por isso. A gente vê assim casos tristes como aquele do Nardoni, né, que jogou a própria filha pela janela, aí um casal gay adota uma criança. Ai, olha ali o casal gay, mas vão cuidar com todo o amor. O importante é o que eles vão ensinar, o que vai acontecer ali. E também outro detalhe que eu acredito que tudo veio do espiritual, né? A pessoa já veio com aquela alma feminina ou vice-versa. Então a gente tem que ter respeito, porque a sexualidade da pessoa é problema dela. O importante é o que ela é na vida. Isso tem que ser encarado de uma forma natural. Problema ou felicidade? Né? É, Então, só fechando parênteses agora, voltando para a questão do espiritual, né? Que a gente está nessa transição planetária Claro. e percebendo assim que o nosso planeta ele está passando por grandes mudanças. E aí quando tu traz essa pauta do feminicídio, assim, eu acho que é muito importante que os homens possam estar junto com as mulheres nesse movimento, né? Do autoamor, porque isso não está inerente só ao feminino, só à energia feminina. Isso está na energia do ser humano e do ser inerente em espiritual. tudo, exatamente. Porque a gente está aqui nesse plano para a gente se reequilibrar, evoluir. para a gente evoluir. E como que a gente vai evoluir se a gente mata o outro? Porque a gente não entende o que está acontecendo com a gente. Quando tu trouxe, né, a questão da dependência emocional, que muitas vezes é isso. A pessoa quer romper aquele ciclo, mas tu tá tão dependente emocional do outro que tu quer Exatamente. cercear Nem gosta. a vida do Olha, outro. eu já vi casos assim, ó, a pessoa, a dependência emocional é tão triste, a pessoa não tem mais amor, não tem mais conexão nem sexual, mas ficam ali, sabe? Eu até tenho um caso, né, de uma conhecida nossa. O casal, ele não tem mais essa conexão. É diferente da pessoa, né? Ter amor, ter o tesão, que a gente chama que é uma coisa importante, a paixão. Aí é diferente. Agora, um casal onde não tem mais essas conexões e tá junto ali só por dependência emocional, não adianta. Né? E a gente sabe que às vezes não era um amor verdadeiro, aquilo era alguma coisa ali que tinha um karma, talvez, alguma coisa para viverem juntos, porque quando é amor a coisa vai, né? Amor nunca termina, amor nunca se apaga. E isso é importante, assim, né? Você trazer esse olhar amoroso, assim. É verdade. Entender que ciclos
se findam. Né? Como a gente falou de rituais, Como esse da é minha questão avó, dos né? Ela ciclos. entendeu, Exatamente. ela pensou, o que que eu vou fazer, né? Eu vou ficar a vida inteira passando por isso, nessas agressões, enfim. Mas, como eu te falei, é muito importante também essa coisa. Ela não esqueceu, ela não perdoou a ponto de ficar com ele, mas ela perdoou de coração. Então, isso eu acho que é um exemplo bacana. Foi uma Isso é muito visionária espiritual. do seu tempo. Não, a né? minha avó, nossa, eu vou te contar tudo. Não, porque muitas Tem vezes, coisa até que é proibido para menores de 18 anos. muitas vezes as pessoas falam que perdoar é voltar a amar. E não é. Não, porque se Por- não, de- não existe voltar a amar, porque se o amor acabou, não tem, Claro. nem era amor, era eu chamo assim, era um outro tipo de conexão. Eu gosto Se daquela o expressão. relacionamento terminou de uma maneira boa ou ruim, teve um momento que foi bom. Tiveram uma vida juntos, verdade. foram felizes juntos, tiveram verdade. filhos. É verdade. Tá? Não pode simplesmente. Aquela história não vai se apagar. Né? É. Não pode simplesmente fingir que não existiu, que não pertence à minha exatamente. vida, ou é pior que o Sim. demônio encarnado. Não! A minha mãe e o meu pai, né, por mais que tenha dado alguma treta, ela, me dá o telefone dele que eu quero mandar parabéns, dá não sei o quê, sabe? Tem aquela coisa, assim, às vezes as pessoas ficam que nem irmãos. Mas, assim, ó, onde não existe mais essas conexões, né, que são importantes no relacionamento, até eu tenho um amigo, um casal de amigos, o Dave Portal e a Vanessa, muito interessante, se vocês quiserem trazê-los um dia, eles falam muito assim, eles têm uma página que fala muito, eles fazem vídeos e ele trabalha com essa questão de neurociência relacionada, ele explica assim, ó, que muitas vezes, ele fala muito nos hormônios também, que muitas vezes, meu marido não gosta mais de mim, minha mulher não me ama, e era só uma questão hormonal. Questão cerebral, Sim. questão de você lembrar que você tem que dar uma flor, que a mulher tem que valorizar o marido, lembrar, sabe? Que as pessoas começam a trabalhar demais, vão se desconectando. Então, eles falam nessa reconexão. Eu acho o trabalho deles muito legal, o Dave e a Vanessa. Dave e Vanessa Portale. Então, eles falam muito sobre isso, essa questão da neurociência, ela está muito ligada com Total. o espiritual. Total. Né? Eu amei esse chá, viu, gente? Não é brincadeira, é maravilhoso. Posso pedir o seu copinho? Eu dou esse pro meu marido e fico com o meu copinho. A ideia era essa. Ó, viu? Eu já extraí meu copinho aqui no Sintonia. E isso é muito importante, Isso é amor, né? O viu? partilhar, Se eu dei o meu compartilhar. copinho para ele, é porque eu amo ele. Porque eu amo. Isso é importante, né? O partilhar. Às vezes a gente vai perdendo essas conexões, Vai, assim, que a pessoa pelo pensa cotidiano, né? que isso é bobagem, isso é besteira. Não é. Os detalhes fazem toda a diferença. Tá ali, ó, né? O sintonize. Se eu tirei o microfone dali, já vai fazer uma mudança. Só um exemplo, tá, gente? Gigantesca aqui. Então, os detalhes são muito importantes. Por exemplo, aqui, ó, né? Nós temos aqui a orgonite. Aí tem esses detalhezinhos. Se saírem as orgonites daqui, já vai ficar uma outra coisa. Então, Não, as e aí, pedrinhas. e não tem aquilo assim, ó, mas eu gosto que as orgonites fiquem aí. Mas eu não gosto. E aí tu fica nesse. Com Um não quer ceder, né? bota 4. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo do que é o amor e a dedicação, tá? Eu sou gremista, meu marido é colorado. Eu não sou sócia do Grêmio, mas sou sócia do Inter para ir no jogo com esse homem. Porque ele gosta que eu vá no jogo com ele. Mas é aí que tá também. Adorei. O fato dele gostar, não é eu que quis ir correndo atrás dele para perturbar no jogo. Ele falou assim um dia para mim, eu queria ir no jogo. Mas é que eu gosto que tu vá comigo. Entendeu? Então, não é uma coisa assim que eu fui, eu vou ser sócia do Inter que eu tenho que persegui-lo. Não, eu vi que ele queria minha companhia, então eu abdiquei de ser sócia do meu time para ser sócia do time dele, porque ele mereceu, não é verdade? E hoje eu sou sócia do Internacional, vou lá secar. Toda vez que eu vou, o Inter perde, inclusive. Pra mim, o Grêmio foi muito bom, foi um favor Acho que eu que fiz não pro Grêmio. foi uma boa escolha. Essa parte depois aqui, ó, tu faz um corte. Mas esses detalhes são importantes, né? São detalhes tão pequenos de nós dois, que nem na música do Roberto. Mas eu gostaria de voltar a usufruir das suas Revelações. qualidades, das suas revelações, previsões. Vamos para 2026? Vamos para 2026. Vamos pular. Algo específico? Algo específico? É uma O que mensagem? você acha? Uma mensagem. Vamos ver uma mensagem. Uma mensagem. Vamos ver o que me aparece aqui. O que aparecerá para Karina Cartomante? Tem muitas pessoas que te procuram para o jogo de cartas? Essa época...
Gente, na verdade, como eu falei para vocês, às vezes eu não tenho tempo nem de fazer a minha unha. Eu vim correndo fazer a unha, eu fui, né, para participar aqui do podcast de vocês. Aliás, você saiu da rádio para vir para cá. Sim, eu fui na Rádio Massa. Posso mandar um abraço lá pro Claro. pessoal, pro... Como é que é o nome mesmo dele? Marcelo Garcia, né? Marcelo Garcia, eu conheço há muito tempo. Eu já o acompanhava na Rádio 104. Enfim, eu fui a convite do meu amigo Ayala Liscamel, um beijão para ele. Tava muito legal, o Gabriel também tava lá, fui muito bem recebida. Foi muito bacana. Foi rápido, mas, sabe, intenso. Não foi tão, né, longo quanto a nossa intensidade aqui, que também tá super intenso, tô amando. Gosto muito de estar na energia de vocês. O meu marido Obrigado. sabe disso, quem me conhece sabe. Eu sou muito energia, eu não me conecto onde eu não me sinto bem. E a tua energia é maravilhosa. Sim. Nossa, Se eu eu... entrar num restaurante, gente, se eu entrar num restaurante e eu vi que a energia não tá boa, eu digo pra ele, tô tonta, vamos embora daqui. Pode ser o mais lindo do mundo. Não é uma questão visual, é uma questão mesmo de energia. Mas você me perguntou, né? Assim, às vezes eu até quero pedir desculpas, porque às vezes as pessoas chamam, ai, tem consulta para hoje e a agenda tá lotada. E às vezes eu tento encaixar daqui uma semana, daqui a alguns dias. É que são muitas pessoas, são consultas online. Aí lá no meu terreiro, nós fazemos, né, as consultas presenciais, nós temos os atendimentos incorporados, né, com a entidade, que são isolados de 2 horas, porque o que acontece? Nas sessões, né, de Umbanda e Quimbanda, os passes, enfim, é tudo gratuito. Mas se a pessoa quiser ficar mais aquele tempo, porque assim, a gente tem que fazer a caridade da face da terra. Mas no momento em que eu estou ali 2 horas com a entidade, me dedicando para uma pessoa só, aí já é diferente, né? Já entra o meu trabalho, o meu tempo junto, né? Tem a caridade, mas tem esse tempo também. Então, tem vários tipos de atendimentos lá, então a agenda fica bem... Aproveita e já fala o seu contato para quem quiser Vou falar chamar. então. Anota aí o contato da Carina Fernanda Cartomante, a caneta, para não apagar com a borracha aquela do tempo antigo, que não apagava coisa nenhuma, só rasgava o caderno. É o 519950 45998 519950 45998. Acho que o Instagram vai ficar aqui, né? O @ depois pode mandar um direct lá para nós. Enfim. E depois na descrição do vídeo vai ter todos os links, todos os contatos. E desse dia maravilhoso, inesquecível, né? O Portal 1212, que eu tô aqui com Marco Mazzola e Larissa, maravilhosos. Vamos ver então o recado para o nosso 2026. Olha, gente, eu tô arrepiada, porque assim, ó, eu já tinha dado uma olhada nisso antes, inclusive olhei lá com você, né, no seu programa, muito bonito lá, muito bacana, papo de terapeuta. Bonito não só falando de externo, de decoração, mas da energia e da proposta do programa, como eu falei anteriormente. Eu vejo aqui, apesar que as guerras ainda vão continuar, mas vai ter alguma solução. Alguma coisa, não sei se está relacionada à Rússia e à Ucrânia, mas assim, ó, vai ter um acordo, até vou mostrar a carta, alguma coisa nova que vai trazer um momento de paz aí para o mundo. É claro que perfeição nunca terá, mas algumas coisas assim diferentes, tem alguém que vai entrar aí, uma pessoa que está com uma missão, não sei quem é, eu só sei que é um homem, tá? E esse homem, ele vai trazer algumas soluções, é isso que eu posso dizer, assim, de forma geral no nosso planeta. E por que eu foquei nessa questão da guerra? Porque eu acho que hoje em dia é o que está mais dolorido do nosso mundo, apesar das tristezas, do feminicídio, do preconceito, do racismo que ainda existe, dos homicídios, das coisas tão tristes que a gente vê, das doenças, né? Mas o que me deixa muito triste, o que acontece? Nós tivemos o Covid, o mundo inteiro, a gente, né? Eu nunca vou esquecer, assim, daquela cena lá na Itália, milhares de caixões, né? Muitas vidas ceifadas ali, aqueles caixões entrando ali nos carros funerários. Aquela cena foi uma das primeiras, assim, que eu acho que a gente Impactou, né? impactou, né? Que caímos na real, porque muitos não acreditavam, até diziam que era balela, enfim. Mas eu acho que... E aí, depois de tudo isso, eu tinha alguma esperança que o mundo melhorasse. E aí o mundo correndo atrás de vacina e correria e torcendo que o Covid acabasse, aí veio aquela trégua, comemoramos, aí de repente o homem contra homem, né, destruindo a própria natureza, porque ali é uma questão que estão sendo vidas destruídas, o planeta também, por conta das bombas e fumaças e pó, né, enfim. Então é uma destruição total.
E eu não consigo entender como que depois de tudo isso o homem ainda tem a coragem de destruir vidas, né? Como é que é permitido? Às vezes eu fico pensando, nossa, como é que, né, que sabe que a ONU, que sei lá, parece que ninguém faz nada. Isso me deixa, eu não sei se vocês entendem assim, vocês devem sentir também uma perturbação espiritual. Sim. Quem é médium Muito. sabe Sim. disso, Muito. que a gente se sente impotente. Dá vontade de ir lá e sabe, mas nós estamos aqui para fazer o que nós podemos, né? A gente pode rezar. Isso, Não, eu ia boas dizer, vibrações. esse movimento que é importante que a gente pode fazer, né? E que o Pai Ogum, Fazer né, um círculo de pessoas, fazer Isso, oração, fazer um isso, uma trabalho corrente. para o planeta. Uma E tem corrente. muitos Formar grupos uma fazendo egrégora isso. voltada para Exatamente. paz, para Mas que se mas resolva. tem um detalhe também. Eu sempre digo para as pessoas, apesar de muitas coisas ruins, ainda existem coisas boas. Sempre. E lembra que eu comentei com vocês, a minha avó, inclusive, ela sempre me dizia, e ela nem tinha consciência que existia internet, essas coisas. Ela disse, filha, um dia tu vai ver muitas coisas que vão escurecer os teus olhos, o mundo ele vai ter mais informação, olha só, né? A vidência da mulher. E nunca deixa que o externo, assim, que as experiências dos outros façam com que tu perca as tuas esperanças, muito pelo contrário. Te fortalece. E as pessoas dizem, o mundo está pior, né? O mundo está perdido. Mas nós vivemos num mundo, né, onde existiu racismo, holocausto, enfim, tantas coisas terríveis. Eu acho que o mundo, né, tudo que fizeram com as mulheres no passado, né, a mulher não podia trabalhar, mulher Não podia votar. não podia votar, a mulher, depois quando foi trabalhar, o salário da mulher era um, do homem era outro. Isso ainda acontece, Sim. gente, né? A gente tem uma longa caminhada, né? A pessoa negra não podia ganhar a mesma coisa que a pessoa branca, sendo que todo mundo é pessoa. Nem usar o mesmo transporte. Pois é, então era muito triste. Então, o que acontece, né? Então, hoje nós temos mais informação, mas as coisas melhoraram, sim. E guerras, essas coisas sempre vão existir, mas que a gente possa sempre tentar fazer essa egrégora, trazer boas vibrações e fazer a nossa parte. Sim. Porque se nós não levantarmos da nossa cama todo dia, não estendermos a mão, por exemplo, se você doar um prato de comida, doar uma roupa que está lá parada no seu armário que não vai te servir para nada. Eu lá em casa eu tenho uma mania. Esses tempos eu abri o meu guarda-roupa, eu não tinha roupa para botar. Porque o que acontece? Eu penso assim, se eu não estou usando, eu juro para vocês, meu marido sabe disso. Eu não estou usando, por que tá aqui? Se podia servir para alguém. E às vezes as pessoas querem doar coisa que já está surrada, rasgada. Gente, pega e faz pano de chão. Bota no lixo, as pessoas não merecem isso. Você gostaria, tem que ter empatia. Você gostaria de receber uma roupa toda... Não precisa ser a roupa mais chique do mundo, um Armani, mas, pelo mais amor de Deus, usável, né? digna. Sim. Entendeu? As pessoas precisam de dignidade. Então, assim, sejam, né, façam a sua parte no mundo, né? Tudo que você faz, até o nosso trabalho, até a caixa do supermercado, o cabeleireiro, qualquer pessoa, ela tá ali cumprindo, de certa forma, a sua missão espiritual. É o trabalho dela, mas ela tá ajudando, às vezes, dando um sorriso, mudando a vida de alguém. Mas qualquer caridade, você não precisa divulgar. Eu acho que caridade a gente faz no escuro, senão é vaidade. Às vezes você precisa para fazer que nem eu estou falando aqui agora, para influenciar as outras pessoas a também doarem, a fazerem. E quem me conhece sabe, a verdade do meu coração, eu sou assim. Eu sou a pessoa assim, todo mundo gosta de ganhar presente, mas eu sou aquela pessoa que eu gosto mais de presentear. E eu acho que tu tem que pensar nos outros. O meu marido até briga comigo, eu não consigo passar numa sinaleira sem dar uma moeda para alguém. Sabe aquele pessoal do torrão? Eles botam o torrão ali e eu digo, eu te dou aqui. Eu não estou falando isso, gente, para dizer que eu sou melhor que alguém. Eu estou falando isso porque eu acho que inspira. A gente está aqui para, né, para inspirar, para conectar. E se cada um fizer um pouquinho, e eu não pego o torrão. Aí o meu marido dá verdade, mas eu quero o torrão. Eu disse, tudo bem, se tu quer. Mas eu não quero o torrão, eu estou fazendo para ajudar mesmo. Então, e é pouquinho, é R$2, R$3, faça a sua parte. Não precisa ser uma grande doação, às vezes você também tem os seus, né, suas questões financeiras, mas faça, não importa o que você fizer. Uma gota, né, no oceano faz falta. E tudo que a gente doa, volta, né? Essa energia que a gente está emanando, mesmo que a vai gente voltar, não vai espere, mas retornar. volta. E muitas Tudo vezes, volta. O universo sabe. uma palavra é mais importante até do que um trocado. Exatamente. Um sorriso não é Exatamente. fechar o vidro e olhar para o outro lado. É simplesmente verdade. encara e fala, desculpe, hoje eu não tenho, Isso. hoje eu não posso. Um dia eu entrei no elevador e eu disse assim pra Ou simplesmente, pô, bom trabalho, Isso, que bom bonito o serviço. teu cabelo, que nem eu disse pra moça. E ela, e eu vi que aquilo ali mudou alguma coisa interna. É Muda, verdade. porque as pessoas estão ali no farol, elas estão se sentindo um lixo do jeito que as pessoas as tratam. Exatamente. A verdade é essa. Elas estão enfrentando aquilo porque precisam. Elas não estão ali a passeio. Não. Todo mundo tem as suas lutas, as suas batalhas. Todo mundo tem. Sim. E não dói
não custa nada. É Dá um verdade. bom dia, uma boa Sim. tarde. Sabe que um dia tinha um rapaz cadeirante. Simplesmente encarar e falar, eu não quero a bala, obrigado. É verdade. Sabe que um dia tinha um rapaz cadeirante e eu peguei um valor da minha bolsa, não vou dizer qual. E eu fui dar pra ele, meu marido arregalou o olho e eu dei pra ele assim, meu marido brincou comigo, bah, mas nem pra mim tu dá essa nota. E o rapaz, ai, a senhora é tão boa, e ele botou a cabeça pra fora, meu olho, tu nem sabe como ela foi boa pra ti, ela foi boa. Aí ele olhou pra mim, bah, nem pra mim tu dá, ele falou brincando, mas tipo, ele merecia. Sabe, porque ele era uma pessoa que ele estava vendendo uma coisa, ele não estava pedindo, ele estava ali, né, naquela situação dele, nas limitações dele. Toda Então aquela eu pensei, dificuldade. esse aí realmente não se mede o merecimento de ninguém, mas na minha visão ele merecia muito, né? Deus é que sabe, Sim. mas não nos cabe julgar. E Não, falando em energias aqui, que a gente está trazendo essa temática forte, vamos falar dos quem vai reger 2026? Vamos falar do Os Pai regentes. Ogum. Pai Ogum, grande Vamos falar guerreiro. aqui. Vamos explicar quem é Pai Ogum? Vamos? Vamos explicar. Por Vocês querem favor. que eu explique? Isso. Bom, Pai Ogum é o orixá da força, do ferro. Todo mundo conhece, eu vou explicar de uma forma mais popular, né? Sim. A espada de Ogum, né? Que é a espada de São Jorge. Por que esse símbolo? Pai Ogum, ele é, né, um guerreiro, é aquele que, né, na mitologia do Pai Ogum, que ele enfrentou, matou o dragão, e aquele dragão, ele não é apenas um dragão ali da mitologia, ele é todas as maldades, ele corta demandas, né? Todas essas questões que vêm para atrapalhar a nossa vida. Então, o Pai Ogum, ele é muito amado por ter essa energia forte. E ele também é um orixá de transformação. Por isso que eu falei para vocês que esse ano vai ter muitas transformações, principalmente nessas coisas de guerras, enfim. E onde o Pai Ogum entra, batalhas são vencidas. Então ele é orixá do ferro, da força, da batalha, Da né? lei. Da lei. E ele tem assim esse ano a intercessão também da a mãe Ansã, né, que é a mãe Oiá, que ela também tem a sua espada. A espada de Ansã é diferente, é aquela que tem a auréola. bordinha, Eu digo né? que é uma auréola amarelinha, né? No meu ver é Maravilha. uma auréola, porque eu acho aquilo sensacional. Tu olha assim, chega a iluminar. Então, os dois, né, são os grandes aí, ela que é a dona dos ventos, também de muitas transformações. E você sabe que tem um fato, né, que as pessoas não conhecem. Um dia uma pessoa me perguntou, a mãe Ansã também está muito conectada com as questões amorosas, sabe? Está muito conectada. E geralmente, quando é ano assim de Ansã, que as pessoas pensam assim, ano de Oxum, né? Tem muitas questões assim, ó, de casamentos, pessoas que se separaram e casam de novo. Olha só. Esses tempos eu estava fazendo um estudo sobre a mãe Ansã e estava falando sobre isso, assim, de pessoas que conseguem ter um novo casamento, que pensaram que a vida, sabe, tinha acabado ali. Porque ela traz o movimento, né? Exatamente, ela movimenta o amor nesse sentido, ela traz alguém para a vida, assim, pessoas mais velhas que pensam, agora eu vou ficar por aqui. Aí, de repente, aparece alguém, assim, Lembram que sabe? estão vivas? Que estão vivas. Então, assim, ó, o Pai Ogum, ele é maravilhoso, ele é aquela energia, e as pessoas me perguntaram até as cores, né? Que as cores principais do Pai Ogum. Por que eu digo principais, tá? Porque tem várias, né? Por exemplo, tem o Ogum Choroquê, que a cor dele é o azul, né? Tem o Ogum Beramar, né? Que o meu marido trabalha com o Ogum Beramar, que é azul, né? No lado da Umbanda, azul, verde, vermelho e branco, mas as cores principais, a cor do orixá, é o verde, o vermelho e o branco. Então, eu aconselho assim, ó, vermelho já é a cor do Natal, né? Usa uma coisinha verde, eu acho que a energia, a cor, ela traz uma força vibracional. Total. E não te custa, né? Se não tiver bem, mal Verde. não vai fazer. Aí, ó, Tô de verde. não seria bem esse verde. Seu verde é bem elegante. Eu gosto de verde. Sabe? Tem verde que eu não gosto. Eu gosto de verde assim, ou aquele verde bem forte. Até tem uma sandália verde Pai Ogum, assim. Mas o Pai Ogum é maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem muita fé nele, né, vão vencer muitas batalhas. E ele é um orixá muito querido. No sincretismo católico, né, o São Jorge. E aí tem um debate muito grande. São Jorge não é Ogum. Na verdade, o Ogum que não é São Jorge. Mas depois, uma hora, eu explico melhor para vocês o porquê de tudo isso. Porque dizem, né, que nós, principalmente a Umbanda, né, a nossa religião afro, imitou as imagens, né, que na nação as imagens são diferentes, mas que a Umbanda imitou as imagens católicas. Mas eu digo para vocês assim, ó, não é bem isso, é mais fácil que seja o contrário. Sim. Então esse é um assunto, né,
muito denso e muito intenso que a gente debate. Eu posso falar do meu programa? Sim, Eu por tenho um favor. programa, sou diretora da rádio comunitária da Lomba do Pinheiro, 87.9 FM. Meu marido é produtor e diretor técnico lá. E nós temos 3 programas, na verdade. Ele tem um programa de futebol com meu pai, né? Que eles debatem futebol, grenalizando. Beijão, J. Arioci, meu pai. Temos um programa de notícias. E temos o Café com Axé, que é um programa que a gente debate a parte cultural da Que religião legal. afro. Ah. É muito legal, porque ela é cultura, as Sim. escolas hoje em dia estão abordando. Então, esse é um assunto lá para o Café com Axé ou para um outro momento aqui, que a gente pode falar também dessa questão das diferenças, candomblé, enfim. Né? Que nós que somos da espiritualidade temos que entender, né? Um pouco de cada rito, de cada mito. Mas o Pai Ogum é essa força maravilhosa e eu tenho certeza que ele vai trazer uma força muito boa, a força superior que ele tem para nós todos vencermos batalhas em 2026. Isso aí, Eu vencer tenho fé. demandas. Até virei uma carta aqui, ó, para energia de Pai Ogum. E olha, vocês veem aqui, ó. Lembra que eu te falei da Yansan? Essa carta significa união, casamentos, mudanças. Aqui, ó, significa a carta de boas surpresas. E como, né, o homem está aqui no meio, tá? O consulente, ó, que isso representa o entorno, né? O que vai acontecer com as pessoas em geral, que são batalhadoras, que acreditam, que têm fé nessa força de Pai Ogum. Podemos isso, fazer uma então. pergunta voltada, agora me veio algo Claro. na minha mente, voltada à prosperidade, no modo geral, para as pessoas. Vamos ver. Mercado de trabalho, prosperidade, essa parte ver. financeira que tanto Vamos ver na parte nos profissional qual o mercado que vai estar mais em alta. Boa. falar com quem sabe é a melhor coisa. Isso aí. Olha. Bom, o que eu estou vendo aqui, tá? Vai ser um ótimo ano para quem está empreendendo. Não que, né, claro, todas as pessoas ali têm as suas missões, as suas profissões, mas assim, ó, para quem estiver começando a empreender, começar algo, vai ser muito bom. E também para pessoas, às vezes as pessoas falam, é ruim ter um sócio, mas vai ser um ano muito bom para aliados. De parcerias. De parceria. Principalmente, assim, em comércios, assim, lojas. E também, assim, ó, como o Pai Oxalá tá aqui, né, ele mostra energia, mostra o universo, empresas com representatividade online, essas coisas vão ser muito, assim, a cada vez mais, mas esse ano, assim, ó, vai ter alguma coisa, uma Vai dar um mudança. boom aí. Vai Sim. ter um boom, vai ter Tá. alguma coisa nova aí, tá? Então, assim, ó, muito bom para esses nichos administrativos, enfim. E a E gente para vai- nós da comunicação também, né? Que somos energia o tempo todo e da espiritualidade. E Maravilhoso. a gente vai estar no ano 1, né? É um ano de Pois começos. É, um ano então, exatamente. olha aí. Vamos, tudo vamos. Novos sintonizado. começos. Novos começos. Inclusive, tá chegando, a gente falou, é aniversário, ó, dia 3 de janeiro. Eu já ganhei presente de vocês. Dia 3 de janeiro é meu aniversário. Me mandem um beijo lá no Olha. programa, aqui no Sintonize. Sou capricorniano. Qual é o signo de vocês, gente? Eu sou escorpião. Escorpião. O meu signo se dá super bem com o teu. É o Ó. meu paraíso astral. E o teu? Capricórnio. Também. Tu falou. 6 de janeiro. Então a gente pode comer o mesmo bolo lá. Vamos, Tem vamos que sim. não dar sorte, mas com o nosso caso a gente sintoniza tudo. Com certeza. Eu tô no mistério aqui entre esses dois, né? Os capricornianos. Isso, mas ó, nós estamos, né? Porque ela antevém, né? É o escorpião ali. Então vamos para os escorpianos aí. O que Vamos podia ver. aparecer para esse ano? Para os escorpianos ou Em pra geral, ela? em Vamos geral. ver em geral. Em geral. Sabe que eu faço live dos signos lá na rádio, né? Eu faço uma tiragem para cada signo. É muito legal, o pessoal gosta bastante. Vamos ver. Para o signo de escorpião. Ó, já vi uma coisa boa. Bom, aqui o que acontece, tá? Tem que ter bastante atenção na parte familiar, tá? Questões familiares, boas novas profissionais e financeiras. E assim, ó, teve alguma coisa, algum período que apesar das pessoas de escorpião serem pessoas bem positivas, né? De forma geral, mas tiveram algumas perdas que andaram assim desacreditando e muitas dúvidas. Será? Isso deve ter acontecido com você também. Sim. Mas o novo ano vai mostrar que a gente não pode, enfatizando mais ainda aquela questão do si, que a coragem vai fazer a diferença. Isso Então esse é aí. o meu recado
para o signo de Escorpião. A coragem vai fazer a diferença. Coragem aliada à fé, né? Exatamente, porque é um signo muito teimoso, mas muito corajoso, né? Sim. De pessoas também que são, como é que eu vou te dizer? Claro que pessoas ruins, tá, gente? Existem em todos os signos, mas eu tô falando de pessoas, de gente de verdade, gente com boas vibrações como você. Você sabe que a pessoa de Escorpião, ela muitas vezes ela não externaliza, né? Não externa as coisas bonitas que tem no coração dela, mas ela tem coisas boas guardadas. Uns mais, outros menos, né? A não ser que seja um mau caráter, é diferente. Mas tu sabe que isso é verdade. É verdade. Porque eles são assim, ó, meio... Ah, eu sou durão, mas no fundo, minha filha, é um mel total. Por fora é Ançã, por dentro é Oxum. Querido. Tipo isso. É, viu? Eu acho que a energia do signo, ela conecta muito, assim, ó. Tem um estudo bem bacana, uma hora eu falo para vocês, embora as pessoas achem que não tem nada a ver, mas tem toda uma conexão ali com os orixás, com outros seres, assim, espirituais da natureza. É muito legal, muito profundo. E a gente podia ver agora para os capricornianos, né? Vamos ver para nós. Para nós, né? Ai, Já agora estão em eu tô- maioria. Afinal de contas, Agora eu somos tô maioria tensa. aqui. Agora eu sou... É, tem um ariano ali. E tu, Rafael? Bah, os meus 2 filhos mais novos, que eu tenho 4 filhos homens, são geminianos. Aí tu viu. Os 4 são geminianos? Não, os 2 mais novos. Ah, os 2 mais O novos. mais velho é câncer, o outro é leonino, e aí os 2 mais novos são geminianos. Eu tô bem, né? Marido ariano, filho geminiano. Ainda bem que tu é bem terra, né? Bah, e na minha família é cheio, o Capricórnio é muito terra, é cheio de arianos. A minha irmã, a minha sobrinha, o meu marido, tem uma outra prima minha que é ariana. Vamos ver. Olha, vai ser um ano de mudanças muito criativas para nós, viu? Muitas oportunidades, tá? Aqui significa o povo cigano, então tem prosperidade, né? E coisas boas no amor para nós esse ano, viu? Mas assim, ó, vai ser um ano de muita criatividade. A carta das novas ideias, coisas. Lembra que eu falei com você? Sim, Até tá sim. linkando Uhum. de botar em prática, mas a gente ter muita atenção com essas mudanças. Mas vai ser um ano de criatividades e coisas novas no nosso caminho. Ah, axé. Oriô, já que o povo cigano Oriô. tá aqui. Ori. Olha só. Boas novas vindo. Boas novas vindo. Claro que, né, gente, que a vida nunca vai ser perfeita, todos nós temos problemas, né? Eu sempre falo, né, que nas minhas previsões, claro, a gente está fazendo aqui coisas gerais, mas quando as pessoas me procuram, eu digo, eu não tô aqui para dizer o que você quer ouvir, eu tenho que dizer o que você precisa, é a verdade liberta. Tem muito charlatanismo aí, as pessoas procuram, só falo o que coisa para agradar, para ver se a pessoa volta. A pessoa não vai voltar, ou ela vai voltar querendo fazer um desvio mental, porque a mentira não vai acontecer, né? Você não pode fazer isso com a pessoa. Você tem que agir com a pessoa como você queria que agissem com você, com empatia, né? E isso é ser um médium de verdade. Não adianta, meu Deus, ou muitos aí querendo assustar as pessoas para captar um axé, para fazer um trabalho sem procedência. Um axé, um trabalho para quando realmente precisa, é fundamental, mas tem casos que não tem necessidade, então você tem que ser verdade. O verdadeiro espiritualista, não adianta ele ser espiritualista só dentro do terreiro dele, só no momento que ele está em atendimento. Ele não pode ser um pilantra, ele tem que ser, né? Desculpa, bati aqui no microfone. Ele tem que ter um bom caráter, uma boa conduta. Todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito, vamos errar, como dizia o Chico, né? Talvez mais desastrosamente que os outros, mas a gente tem que ser verdade, tentar ser cada dia melhor. É muito diferente de errar e ser um mau caráter, né, gente? Aí é complicado. Sim. Sabe que eu tive um déjà vu agora? Eu olhei para vocês agora, sabe aquela sensação? Gente, eu juro que isso já aconteceu, ó, força do universo. E falando então em forças do universo, a gente já sabe que Ogum e Ansan vão estar à frente. Vão estar à frente. Tu poderia dar uma dica, assim, de algum axé ou de alguma coisa que a gente... Porque a gente sabe que no final do ano o pessoal gosta de dar os pulinhos lá no mar. Sei. O que a gente podia fazer para trazer essa conexão, essa força desses grandes orixás? Bom, assim, ó, eu gosto muito dos banhos e você pode fazer banho assim, ó, até a própria espada de São Jorge, né? As pessoas picam ali, fazem um banho, mas eu não gosto muito, vou ser sincera para vocês, eu não consigo picar a espada de São Jorge, mas aí vocês podem fazer banhos. Nessa questão de comer, eu acredito muito nessa coisa assim, ó, da lentilha, dos ovos de codorna, uva é um símbolo, né, cigano, Fartura. maçã é de grande prosperidade na questão, né, alimentação. Tem também um ritual antigo, né, que você chega no último dia do ano, pega 7 moedas de R$1
e joga em cima do seu telhado, né? Que é para o pai Bará, pedindo muito a lupo para o próximo ano. Mas também tem outras coisas que você pode fazer, como eu falei, banhos, por exemplo, da Mãe Oxum, né? Que é de canjica amarela, que Mãe Oxum também é de prosperidade. Você pode fazer banho com ervas também, né? Do pai Ogum, enfim, que não é só a espada, ele tem outras ervas. E eu acho que o banho é essa grande conexão, né, com os nossos chakras, porque tem pessoas, gente, você sabe que tem gente que, infelizmente, ainda tem preconceito com banhos, né? Que fica, sei lá o que as pessoas pensam, mas banho também nem está relacionado só à religião. Banho é energia, é a natureza. Energia do elemental, É né? elemental, né? No seu corpo, nos seus chakras. Então, tem esse costume. Quer ver uma coisa que eu acho muito legal também? É fazer uma defumação de folha de louro, aquele que vai no feijão, mas não pode ser tão seca daquele jeito. Aí, o que tu faz? Se tu não tem aquelas panelinhas de defumação, tu pega uma frigideirinha velha em casa, depois tu vai lavar, todo mundo tem. Queima um carvão no fogão, bota na frigideira, pica a folhinha de louro, começa dos fundos da sua casa para frente, chama o Pai Ogum, chama boas vibrações, chama tudo de bom que você quiser, né? Pode acender uma velinha branca com um copo d'água atrás da porta, depois tem que quebrar a vela, jogar água fora, mas só água, acho que, né? A vela é mais para quem está trabalhando assim mais com o lado da limpeza de força mesmo de axé, né? Ali é uma limpeza de atração que você não está fazendo ali para as coisas boas, para trocar energia do que é ruim para o bom. E também, assim, ó, é muito verdadeiro aquela limpeza do anil, com mel, com água também, passar, que só que aí é diferente, né? Por exemplo, o banho dos fundos, o louro dos fundos para frente, o anil também dos fundos para frente. Aí depois você pode passar só uma água com um pouquinho, umas gotinhas de mel da frente para trás. Você tira com o anil e depois você coloca de novo uma boa energia. Tem muitas coisas que dá para fazer, né? E assim, ó, a própria conexão ali da água com a erva. Tem um banho que é muito simples, tá, gente? Que é o banho do povo cigano de açúcar. Eu gosto de fazer com açúcar cristal. Esse banho é muito prático, porque você vai levar só o açúcar para o chuveiro. Quando estiver desligando o chuveiro, joga ali e deixa escorrer aquele meladinho do açúcar. É um banho muito fácil, é um dos banhos mais poderosos, tem um poder assim, ó, sensacional. É só chamar pelo povo cigano, porque cigano é prosperidade. Então, tem muita coisa. E alegria, né? Alegria, Muita felicidade. muito oriô. Mas assim, um dos pratos, o meu marido me lembrou ali, né, o prato principal, é verdade. Isso é uma boa lembrança, porque a gente, voltando na questão da comida, né? O prato principal do Pai Ogum, ele botou ali, não esquece o prato principal, é a costela. Tanto que quando se faz um axé pro Ogum, é uma costela, né? Num espeto que a gente oferece ali. Então, esse seria um prato interessante para servir ali na virada, né? Porque não se come aves, né? Não é bom comer aves na virada. Então, a costela de Ogum, né? A costela né? de boi, enfim, representa, né, o Pai Ogum. Seria muito interessante também. Tem gente que pergunta, é carne de porco? Inclusive, a carne de porco é mais voltada, assim, para o povo cigano. Mas a costela do Ogum, e quem quiser oferecer também uma costela de Ogum, assa uma costela, enfia no espeto, vai numa árvore, né, num verdinho, bota uma cerveja ali, faz um pedido, meu rei, que vai dar tudo certo. E pro Natal, tem alguma Natal, eu dica? acho que Natal é uma coisa assim mais complicada, porque, por exemplo, você vê, os judeus, né? Eles não comemoram, então tem uma coisa energética diferente, mas eu acho. Ai, desculpa. Tem que espirrar, gente, ao vivo aqui. É mais essa conexão da reflexão. Eu acho essa conexão nossa com o divino, esse Jesus que não é da igreja de ninguém, que não pertence à religião de ninguém, ele pertence a ele mesmo, ele é de todos nós. Ele não é de ninguém e é de todos, né? Sim. Ele é dele mesmo, o homem que não tinha religião, o homem que ensinou muitas coisas do mundo, independente se você acredita ou não que ele nasceu naquele dia, porque a gente sempre remete ao Natal, a maioria das pessoas já pensa no Papai Noel, no presente, né? E tem aquela história, né, do Santa Claus, que ele tem toda aquela história que foi lá, presenteou Jesus. Então, para você ver, tudo tem uma conexão. Mas eu acho que Natal é mais a reflexão mesmo. Mas não adianta, porque ó, eu quero fazer esse lembrete aqui. Tem muita gente que muda só naquela época e vira bonzinho, né? E Sim. depois já começa a perturbar de novo. Faz a reflexão, muda e continua mudado.
segue em frente nessa mudança. Mas eu acho que Natal é isso, né? Natal é união. Aí você pode passar de branco, de vermelho, do que você quiser, Maria. Agora as lojas tem vermelho, né? Tá tudo vermelho total, parece o uniforme do Internacional. Mas não tem problema, o importante está aqui, ó. E é uma coisa que eu falei com você aquele dia, e vou enfatizar aqui, que eu falo em todos os lugares que eu vou. Não adianta queimar o louro, botar vermelho, botar a costela do pai Ogum e, vou falar uma palavra que eu não gosto, tá? Infernizar a vida dos outros, fazer maldade, não ter cara. Aí não adianta nada. Então é melhor... Eu tenho um cliente, vou dizer para vocês que ele é ateu, tá? Ele acha que ele é ateu, né? Porque eu digo pra ele, se tu é ateu, o que tu tá fazendo? Ah, que eu acredito em ti, porque tu fala as coisas acontecem. Tá, mas... Ah, que o cérebro não sei o que. Tá. Eu já te expliquei que tudo veio... Eu tenho um que é neurocientista, ele é muito inteligente, ele submergiu essa coisa da neurociência, porque ele entende que tudo veio do espiritual. Até o nosso cérebro foi arquitetado por Deus. Então, eu sempre digo assim, ó, apesar de tudo isso, eu não posso dar dados, né, aqui pela ética, mas ele trabalha numa empresa e ele faz coisas pelas pessoas que vão lá pedir ajuda lá, que são mal atendidas, ele dá um jeito de fazer o jeito dele nessa empresa. E eu digo para ele, só isso que tu faz aí, tu já tem Deus no teu coração, tu nem precisa acreditar em Deus, porque Deus já acredita em ti. Uau. Sabe? Sim. Ele é uma pessoa maravilhosa. Não adianta ir em igreja, rezar, dizer que acredita e não tiver aqui, ó. Dentro do teu caráter, né, no teu coração, porque senão vai tudo por água abaixo. Se tendo caráter às vezes já é difícil, imagina não tendo, né? E não adianta também fazer a consulta com o Não, tarô. e não seguir os conselhos. Claro. Não seguir os conselhos e não fazer a mudança Não interna, adianta ir né? lá fazer o Pix, ir lá em casa, nós ficarmos lá uma hora, conversar, a cigana vir aqui, né? Depois eu falar... Você ficar esperando que tudo vá Exata- acontecer. Não, Que não, você não, precisa não. ter sua atitude, né? Até o homem dizia, né? Te ajuda que eu te ajudarei. É isso aí. Mas faz muita diferença, sabe? Eu sempre digo. E o espiritual cada vez me prova. Eu quero contar uma coisa que aconteceu essa semana aqui para vocês. Eu posso mostrar depois o áudio aqui. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu estou falando isso para mostrar para as pessoas que muitas vezes duvidam, porque a espiritualidade, ela inspira, tá? Eu recebi uma cliente na minha casa na segunda-feira e nós fizemos um atendimento incorporado para ela com a minha cigana, com a minha entidade. E depois que o atendimento terminou, meu marido falou assim, nós temos 3 cavalos, né? A cigana falou que ela está preocupada com os cavalos e a tua cliente escutou, ela disse que era para lá dar uma olhada neles, isso foi na segunda-feira. E quarta-feira, 3 dias depois, o meu cavalo morreu. Ele nos deixou. E aí eu fui contar para a minha cliente, porque eu não lembro as coisas que a cigana diz, e eu posso mostrar a resposta dela? Pode. Vou mostrar para vocês. Oi, Karina. Sim, me lembro. Ela disse que era para olhar pelos cavalos, que ela estava muito preocupada com os cavalos, tá? E que os cavalos eram animais queridos e coisa. Ela falou assim, me lembro bem disso. Então, assim, ó, vocês viram que o meu coração chegou a acelerar. E quando ela me mandou esse recado, até o meu cabelo tá arrepiado, eu pensei assim, obrigado, universo, por essa entidade tão maravilhosa que eu tenho. Ela me emociona. O meu marido fica emocionado, as pessoas choram com a minha cigana. Eu não sou nada, eu sou apenas eu, ela é ela, né? Eu não tenho nenhuma intervenção, só aquilo que você falou, né? Que a gente tem que merecer também ter o nosso guia. E ela falou isso, nós também falhamos, somos falhos. E aí na quarta-feira eu pensei, por que no outro dia eu não fui lá, não me despedi dele? E o encontraram, eu estava um tempo assim cuidando, ele estava com uma espécie de leucemia, tinha emagrecido, engordava. Eu fiz tudo que eu pude, os melhores veterinários, e o caseiro o encontrou pela manhã, já sem vida na cocheira. Então, né, o pai maior quis que fosse a hora dele, o bico branco, meu lindo cavalo, passamos momentos maravilhosos. Ele era aquele cavalo que é um Porsche, assim, tu vai para lá, vai para cá. Só que os nossos cavalos, eles não são também assim, como muitas pessoas, não estou julgando, mas cavalo só para andar cavalo. Eles eram como filhos, assim. Nós temos um cavalo que nós adotamos da enchente, inclusive ele não aceita que cavalgue nele, porque eu acho que ele foi maltratado em carroças, e isso é lamentável, não usem carroças. E nós o criamos ali só para dar cenourinha, para dar um amor, mas o Bico, ele já era um cavalo crioulo de corrida, assim. Então ele foi meu grande companheiro de muitas cavalgadas, inclusive ele me ajudou, né, junto com o Hércules, que é o cavalo que eu fazia salto lá no Yacht Club, desculpa, no Jockey, que o Bico, assim, ele me ajudou a enfrentar um medo que eu tinha. Uma vez eu caí de uma outra égua e eu não andava mais a cavalo, então ele me ajudou a me libertar, nós criamos conexão.
E por alguns problemas que nós tivemos que, assim, de agendas e algumas questões familiares, de ter que perder, assim, a recorrência, né, de ir ao sítio, ele também, eu não pude estar tanto próxima a ele, então, tão próxima a ele, então isso também eu acho que durante a doença dele o deprimiu e acabou, né, acarretando mais rapidamente a sua partida, mas o pai maior, como meu filho disse para mim, mãe, é que nem aquilo que tu fala, não cai uma folha no universo sem que Deus queira em partes, né, porque tem livre-arbítrio, mas nessas situações, mas assim, quando a cliente me falou isso, meu marido me falou depois, eu fiquei muito impactada e eu agradeci o universo por essa entidade, que ela sempre possa ajudar e que ela possa emanar para todos vocês as boas energias. Ajudar e ela a nos todos. avisou, né? Não foi uma coisa assim que... Então, isso prova o quanto a espiritualidade pode salvar, né? Um aviso prévio de alguma coisa. Claro que no caso dele, mas observe, se eu tivesse ido na terça-feira, eu teria conseguido me despedir dele. Então, é que nem você falou, a gente precisa escutar a espiritualidade. Às vezes nem sempre a gente consegue, mas, né, no meu caso foi por uma boa causa, que eu tinha um atendimento de saúde, uma pessoa que estava saindo do hospital, mas talvez Deus não quisesse também que eu tivesse, porque eu seria pior ainda. Eu talvez, pensei né? justamente nisso. Talvez tudo tenha acontecido da melhor forma. E esse recado dela agora é para ficar de olho nos outros também. Sim. Né? Porque aquele ali eu acho que ela já sabia, por isso que ela avisou que estava preocupada. E agora nós vamos ficar mais E os cavalos, eles têm uma energia, Eles tanto são que sencientes, as pessoas Sim. estão Não, trabalhando eles são muito agora nas inteligentes, amorosos. constelações, né? Então, Inclusive tratamentos de autismo. Sim. O Gerson Brenner, que infelizmente, né, o ator da Globo, que levou... Foi o tiro que ele levou, né? E ele ficou com vários problemas. Ele fazia, né, o tratamento com cavalo, a ecoterapia, né? maravilhosa. Que é uma terapia maravilhosa, já que estamos falando em terapias. Então, esse animal, assim, ó, por exemplo, eu ia cavalgar, se eu estava um pouco agitada, ele já saía. Se eu estava mais down, ele ficava bem... O cavalo sabe, Ele sabe. sintoniza Sim. com a gente, né? Sintoniza. Não, Esse que eu são maravilhosos. adotei da enchente, o Hércules, ele é igual um bebê, ele é igual um cachorrinho. Onde eu vou, ele vai atrás, aí tu dá a cenourinha, ele me segue. Quando eu tô na cozinha, ele tá na porta do galpão, assim, me espiando. Ele é muito fofo. E isso é uma coisa importante, assim. A gente se desconectou da natureza, né? Sim. Teve até uma pessoa que a gente entrevistou que falou isso, assim, que a gente se colocou aqui acima, né? Os animais como se estivessem lá embaixo, nós acima. E, na verdade, nós somos aqui. Eu sabe que eu tenho gatos, né? E eu sempre falo pro meu marido, tu já te ligou que eles é que são os donos da casa? Olha só, eles não trabalham. A minha gata é uma dondoca. Ela pensa assim, olha ali, ela trabalha para mim, serve a minha comida. Eles são supremos, eles são evoluídos, Sim. eles merecem. Se eles estão naquele posto, eles merecem. Eu tô aqui dando comida para ela, levo para tomar banho, dou vacina. Ela serve, nem eu tenho quem sirva a minha comida toda hora. Meu marido faz, ele me serve. Mas, entendeu? Nós somos os empregados deles, porque eles merecem. Eles são os donos da casa. Ficam verdade. deitados no sofá, ficam na cama junto, porque se eles estão numa evolução, é porque eles tinham que estar, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Eu gosto de dizer que eles são grandes professores, assim, porque eles ensinam o verdadeiro amor incondicional. Exatamente. Porque às vezes tu vê um morador de rua e o cachorro tá junto. Então ele não escolhe quem essa pessoa tem amor dinheiro, verdadeiro. não tem dinheiro, ele te acompanha. O animal, ele é a maior prova que amor... Vocês conhecem aquela música, né, do Extreme More Than Words, né, mais do que palavras, que o amor não é dizer eu te amo. Como é que você sabe que o seu cão lhe ama? Como é que você sabe que o gato, o cavalo te ama? Pelas demonstrações. Então é more than words, né? É mais do que palavras. Eles são a maior prova do amor, que o amor não é dizer amor, é o que você faz. Eu gosto de uma frase, as pessoas não são aquilo que elas dizem, elas são aquilo que elas fazem. E os animais são isso, né? São essa troca de amor, de energia, fiquei até emocionada. de pureza. Deixa eu comentar uma coisa para vocês que me chama bastante atenção. Vocês sabem que eu tenho lá o lado da quimbanda, que é forte proteção, né? Que é muito... enfrenta muito preconceito, que é o Deixu, da Pombagira, lá da esquerda. E nós temos lá o Congar desse lado. E os gatos têm uma paixão por aquele lado. E dizem, né, na mitologia, que as pombagiras... Elas têm o gato. Tem o gato. E é impressionante, os gatos são fascinados pelo Congar da quimbanda. E eles olham como se estivessem brincando com os Exus. Então é muito real, chega a me arrepiar. Eles são transmutadores de energia. Sim, Viu? sim. Agora transmutou o que eu falei, que o escorpião tem a sua doçura no coração. E é emotivo também. Mas Meu pai é eu tô escorpião. triste porque Vai acabar o nosso tempo? nosso tempo Eu previ, tá então. terminando. Eu também tô. Mas nós Tô vamos triste. ter mais. Com certeza. Que nem a música do Renato Russo, temos todo o tempo. Karina, vamos deixar algum recado? Vou deixar o recado. Eu acho que eu vou
enfatizar uma coisa que eu já falei, né? Eu vou dar um resumo, um mix, para não tomar muito tempo. Então, não esqueçam, né, dessas campanhas, né, gente, de Setembro Amarelo, feminicídio, essas coisas que são relacionadas ao psicológico, que a gente tem que observar, aqueles que estão na nossa volta, ajudar. E mais uma vez dizer, não adianta você entrar em templo algum, né? Tente ser o melhor a cada dia, como eu falei, perfeição nunca vai existir. Tenha esperança, não perca a sua fé. A fé não está relacionada só à religião. A fé é a tua força interior, é a tua espiritualidade, é aquilo que te faz botar o pé sem ter certeza se está o chão, mas também toma cuidado, né? Bota um pé, mas deixa o outro firme. Fé em Deus e pé na tábua sempre. E que o Marco, a Larissa, nós aqui, né, o Rafael, toda a equipe aqui da Hype, todas as pessoas tenham um excelente final de ano com amor, com verdade. Não adianta dar só o presente. O maior presente que você pode dar para alguém é a sua presença, a sua companhia, a sua luz verdadeira, o não julgar, né? É como na religião. Quando você julga a religião do outro, você já está deixando de praticar a sua, né? E na parte espiritual, assim, dizer para vocês que sempre acreditem nas energias, assim como o trabalho do Marco, da Larissa, o meu, porque isso modifica as coisas. Quem tem fé, né, quem trabalha as energias, sempre torna os seus caminhos mais fáceis. Isso já foi até comprovado. Um grande beijo a todos e eu agradeço vocês, muita gratidão. Eu adorei imensamente, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês. A minha gratidão a todos, ao meu marido que me ajuda, as pessoas que comparecem lá no meu terreiro, Força do Mar e das Almas, todas as pessoas, meu pai, meus filhos, enfim, meu neto que nasceu. Eu agradeço ao Divino, a todos aqueles que fazem parte da minha vida e que o meu cavalinho, né, esteja ao lado de São Francisco de Assis, porque eu Já acredito está. muito num bom lugar, com certeza, como você falou, já está, né, tem toda uma recuperação espiritual. E que Deus abençoe a todos nós, o Deus de cada um, todos os deuses nos tragam boas energias e esperança, minha gente, esperança e acredita. Sintonize as boas energias que acontecem. Gratidão. Obrigada Gratidão. pelo presente também. Gratidão. Até o próximo Sintonize com você.